É um motivo de alegria estarmos aqui, né, irmãos? Louvando a Deus. Que presença. Irmãos, como é bom quando a gente sente a presença de Deus, né? E sentir a presença de Deus muda toda a situação daquilo que a gente possa estar vivenciando. Porque você começa a sentir, começa a ouvir a voz dele. Eu acredito que a gente precisa ter convicção que nós não estamos só. Que tem um Deus nos assistindo e que a gente está vivendo uma fase, seja ela boa ou seja ela ruim, mas que ela vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Graças a Deus, irmãos, foi o que a Yane falou, né? A gente sente a atmosfera ainda de ontem, foi uma bênção, irmãos, uma bênção, foi assim, graças a Deus. Eu hoje de manhã acordei, estava fazendo almoço, já mandei mensagem para o grupo agradecendo a igreja, todo o apoio, toda a oração, porque a gente sabe que não é fácil, né? Para chegar, para concluir, a gente vai passando por várias situações, mas graças a Deus, o Senhor tem nos dado uma visão e um entendimento de reino que a gente precisa avançar. Né? Porque senão a gente vai se acomodando, a gente não vive as bênçãos que Deus tem para a nossa vida. E eu creio, irmãos, porque as mulheres que estavam aqui na frente são mulheres que eu conheço. Porque a gente precisa, né, deixar pessoas vir para o altar, pessoas que a gente conhece, irmãos. Porque a gente está vendo um espírito de engano acontecendo e muitas pessoas, ao invés de estar concordando com a bênção, estão concordando com palavras de maldição, por não ter discernimento. Mas graças a Deus, todas aquelas que vieram aqui para liberar a bênção para a vida da gente, são pessoas que eu conheço, e não são pessoas de pouco tempo não, são de vários anos que eu acompanho, que eu assisto, que eu tenho relacionamento, que eu tenho intimidade. E graças a Deus nós recebemos. E eu entendi que não foi só para nós que estávamos aqui, não. Foi para aqueles que não estiveram também, que assistiram, que irão assistir a palavra. Deus é fiel. Eu tenho dito, irmãos, tudo que tem acontecido aqui é para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor, Ele tem primazia no nosso meio. Nós temos aprendido a diminuir para que Ele cresça. Nós temos aprendido que nós somos criatura na mão do Criador. Nós queremos que Ele se manifeste, nós queremos que Ele opere sinais e maravilhas como Ele operou, mas tudo que Deus tem liberado desse altar tem se cumprido. E eu digo para ti, se ainda não se cumpriu na tua vida, aguarda mais um pouquinho, não desista não abra a mão do teu chamado, do teu ministério, persevera, que no tempo certo, no tempo determinado, vai chegar, vai cumprir, vai acontecer, porque Ele é fiel à palavra dEle. Então que nessa manhã, a palavra que o Senhor colocou ao meu coração está no livro de Gênesis, capítulo 38. Podem se assentar, ministério, esqueci. Gente, esse ar tá potente, hein, gente? Quem ainda tá com esse calor todo? Aleluia. Abaixa um pouquinho. Gênesis 38, irmãos, versículo 24, que diz assim no livro de Gênesis 38, capítulo 24. E aconteceu que quase 3 meses depois deram aviso a Judá, dizendo: Tamar, tua nora, adulterou, e eis que está pejada do adultério. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. E tirando a força, ela mandou dizer ao seu sogro: do varão de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais: conhece, peço-te, de quem é este selo, este lenço e este cajado? E aconteceu que Judá, e conheceu os de Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porquanto não tenho dado a Selá, meu filho, e nunca mais a conheceu. Amém, irmãos? Podem se assentar.
Santo é o teu nome, graças te damos, te louvamos. Obrigado por essa manhã, pela tua presença. Obrigado por todos aqueles que conseguiu chegar nessa manhã. Fale conosco, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Abençoe essa palavra, glorifique o teu santo nome. Eu rendo graças a ti, eu te louvo e te glorifico nessa manhã. Irmão, nós vamos ver aqui uma mulher determinada. Uma mulher que tinha um propósito que ela colocou no seu coração. E se nós formos falar um pouco de Tamar, irmãos, Tamar, ela era a nora de Judá. E o interessante é que a Bíblia vai dizer que Judá escolhe ela para casar com o seu filho. Mas você vai ver na palavra também que a Bíblia vai dizer que esse filho era um homem mau. Naquela época, as meninas, as moças, elas não podiam escolher com quem elas queriam casar. Eram casamentos arranjados. E nós sabemos que ainda tem países onde a maioria eles são muçulmanos, eles continuam agindo dessa maneira. Então, assim, ela não teve escolha. Porque se você for pensar, aqui não fala quem era Tamar, mas fala do homem que foi escolhido para se casar com ela. Um homem mau a ponto de Deus tirar a vida dele, porque foi Deus que tirou a vida dele de Er. Foi Deus que tirou a vida dele. E tinha um costume também, porque ela não gerou, ela não teve filhos. Então o seu irmão abaixo é que tinha que se casar com ela para que pudesse abençoar a descendência da semente. Eu fiquei pensando, meu Deus, olha que coisa triste você casar com uma pessoa que você não ama, porque muitas das vezes quando a gente casa com quem a gente ama que não dá certo, a gente já fica frustrada, e fora a confusão que dá, né? Nos tempos de hoje, imagine naquele tempo, né? Era-se escolhido, você tinha que obedecer à tua família. Eu acredito que muitas moças fugiam, né? Porque naquele tempo muitas pessoas fugiam de casa, né? Ela se casa, ele morre, a Bíblia diz que ele era um homem mau, aí ela tem que casar com o seu irmão, com o irmão dele, que era o cunhado, né? Aí a gente fica vendo como que era a situação. E o irmão também não era flor que se cheira, e o irmão também não aceita, porque também, assim, ele não amava ela era cunhada, aí de repente ela tem que casar com ele para poder, o irmão que já estava morto, porque o irmão já estava morto, irmãos. Mas aí era de costume, era de época. Então a gente fica imaginando quem viveu naquela época como não era, né, irmãos? E hoje a gente fica reclamando dos tempos de hoje, né? Como não era naquela época, como hoje, como eu tenho dito, que ainda tem países que eles fazem dessa mesma maneira e dessas mesmas formas. Ainda tem lugares ainda, né, que é costume deles de fazerem dessa maneira. E aí o seu irmão também, pelo ato dele, que a gente sabe o que ele fazia depois do ato sexual, desagradou a Deus também. Aí Deus permite com que aquele menino morra também. Aí aquela moça já fica viúva por 2 vezes. Imagine, né? Porque aí começa assim, é a viúva negra, é a mulher que todo relacionamento o cara morre. Porque a gente escuta às vezes falar de pessoas que já vivenciou isso, né? Aí tem homem que fica, eu não quero, né, nada com essa moça não, porque ela traz morte, ela só mata os homens. Já era o segundo. E aí tinha o mais novo, que era o caçula. E Judá, o seu sogro, fala, quando ele estiver na idade, eu vou levar para que ele se case contigo. E ela ficou aguardando. O tempo foi passando, ele cresceu, e eu acredito que Judá também deve ter pensado assim, porque a Bíblia fala que os filhos deles é que eram má. Mas aí é muito mais fácil eu achar que é a mulher que tem problema e que está matando meus filhos também. Né? Então ele deve ter pensado assim, 2 que casou com ela morreu, eu não vou dar o meu terceiro. E aí ela fica vivendo naquela situação e aguardando, porque ela também não podia seguir a vida dela por causa das tradições. Ela tinha que ficar aguardando, só que tem um momento também que ela entende que ele já estava enganando a ela.
que ele não ia cumprir com a palavra dele. E aí ela começa a arquitetar uma situação para que possa ela também sair dentro dessa história honrada. Porque se nós formos perceber, a gente vai ver que eu estava fazendo um estudo que ela estava querendo fazer parte daquela família patriarcal. Era isso que ela queria. E aí ela planeja, ela fica sabendo que Judá está na cidade. E aí ela se veste como uma prostituta. E aí ela deita com aquele sogro. E aí ela pede, que ela já sabia, ela sabia o que ela queria, então ela sabia o que precisava fazer. E ela pede o material que ele tinha de grande valor, era o selo, era o cajado, era o lenço, era uma referência da época. Então todo mundo sabia de quem era o cajado, de quem era o lenço, de quem era o selo. E ela, muito esperta, ela pede para ele. E ele fala que ele mandaria depois um novilho para ela, para que ele pudesse se apoderar de novo dos seus bens, daquilo que era o selo dele, daquilo que era a marca dele. E aí depois ele manda um trabalhador dele ir naquele lugar procurar por ela, só que ninguém encontra ela, porque naquele momento não havia uma prostituta. Ela se vestiu de prostituta, se passou por uma prostituta. E aí o tempo passa, a Bíblia vai dizer que chega a 3 meses, aí vão falar para Judá, a sua nora adulterou, a sua nora está grávida. E aí, na época, o costume de quem adulterasse era ser queimada. Olha o que Judá fala, traz ela para fora para que ela possa ser queimada. Então a gente vê que não era uma situação fácil, porque ela não escolheu casar com o primeiro, ela não escolheu casar com o segundo, ela já estava envolvida dentro daquela situação, com certeza. Eu acredito que todo mundo achava que o problema era ela, né, que era ela que causava mal aos homens, que ela era a viúva negra. E aí ela começa a viver e a planejar essa situação. Ela tem êxito nessa situação, que ela consegue, ela se aproxima, ela joga o encanto dela, ela joga o charme dela, acontece e ela engravida. Foi num ato só sexual que aquela menina engravidou, que aquela mulher engravidou. Passam 3 meses, se descobre que ela está grávida, sai a sentença de morte, traz ela para fora para que ela pudesse ser queimada. Então imagine a vergonha e a humilhação de uma mulher ou de uma moça que passava por essas situações, porque como Tamar, outras mulheres devem ter passado por essas situações, mas não foi uma coisa que ela escolheu, ela foi escolhida para casar com 2 homens que eram mau, porque eles eram mau. Deus matou todos os 2. E aí ela engravida, e aí ela fala, eu vou mostrar de quem são os itens que estão comigo, que aí vocês vão saber de quem é. E quando ela mostra, que ela sai e ela traz o cajado, o lenço e o selo, aí toda aquela cidade, porque você imagine, né? Quando acontecia isso, ficava todo mundo do lado de fora, irmão. Havia uma plateia. Você imagine você viver uma situação dessa, de vergonha, de humilhação, com família. Só que ela tinha o trunfo dela. Ela tinha planejado aquilo. E aí ela mostra. E aí ele se envergonha. Porque aí ele reconhece que ele estava enganando ela, que ele estava mentindo para ela, que ele não iria cumprir o que ele tinha dito para aquela moça. Porque a Bíblia diz que eles tiveram um ato sexual uma única vez. E eu acredito que se Deus permitiu, porque eu penso assim, ela pode ter arquitetado, maquinado tudo aquilo. Poderia ter um ato e não ter engravidado. Mas Deus também queria abençoar Tamar. Eu creio assim, foi o que o Espírito falou ao meu coração. Porque, como eu disse, ela não escolheu, ela foi escolhida. Ela teve que obedecer. Era um costume da época. Imagine uma moça que não quisesse obedecer. A gente vê, às vezes, em vídeo passando casamentos arranjados, você vê tanta tristeza no semblante do homem que está casando, como da mulher também.
Você vê que é uma coisa obrigatória, você vê que é uma coisa forçada, você vê que é uma coisa que não tem sentimento. Você vê que é algo arranjado, mas por obediência, a família, pela tradição, porque também uma família que não cumpre a tradição também, ela é rejeitada. Então tem tudo aquilo para que a pessoa viva rejeições. E aí ele reconhece que o erro estava nele, não estava nela. Ele reconhece. E o que o Senhor falou ao meu coração? De uma determinação para o bem. Porque a gente precisa estar determinado. A gente precisa querer a cada dia, irmão, melhorarmos. A gente precisa a cada dia procurarmos melhorar. A gente pode melhorar. A gente precisa querer melhorar. Ter essa determinação de servir a Deus, de adorar a Deus, de fazer a vontade do Senhor, ter determinado dos teus objetivos também, porque também faz parte você ter uma determinação de crescer, de avançar, de conquistar, de realizar os desejos que você tem no teu coração. Não é pecado. Nós só precisamos equilibrar. Nós só precisamos deixar o Senhor no centro. Nós só precisamos querer as bênçãos de Deus, mas não abrir mão da presença de Deus em nós. Porque a gente vê uma mulher aqui determinada em ser justificada. Uma mulher determinada, ela falou, bom, eu não fiquei com o primeiro, não fiquei com o segundo, estou como viúva, ele não vai me entregar, mas eu vou fazer parte dessa família patriarcal. Eu vou fazer, porque é uma família que entra na genealogia de Cristo. E ela sabia disso. E ela, pelo menos isso eu vou pegar para a minha vida. Eu não vou abrir mão. E é isso que nós precisamos, ter uma determinação. Você precisa saber o que você quer para a tua vida. Você precisa ter um foco para a tua vida. Você precisa ter um foco de eternidade, mas você também precisa ter um foco naquilo que você deseja para a tua vida. De bênçãos terrenas também. Porque não adianta dizermos que não queremos bênçãos terrenas. Não adianta dizermos que nós não queremos conquistar, prosperar. Que nós não queremos ver uma família alicerçada, ajustada, libertas, transformadas e filhos na presença de Deus. Tudo isso nós queremos, mas nós precisamos também, primeiramente, ter essa determinação de uma mudança de dentro para fora. Porque quando o Espírito Santo está ministrando ao meu coração, nós temos oportunidade de fazermos reflexões, de parar um pouquinho e pensar o que eu estou fazendo da minha vida, para onde eu estou indo, aonde eu vou chegar, porque a Bíblia diz que tem caminhos que parecem bons, mas que o fim é a morte, e muitas das vezes nós estamos indo por caminhos que parecem bons, mas que o fim é a morte. Nós temos tido a oportunidade de pararmos. Eu tenho falado, hoje a gente já não é, hoje não somos mais pessoas que a gente vai agir por impulso. Não, nós temos o Espírito Santo de Deus que tem nos dado domínio para que a gente pare, para que a gente respire, para que a gente ore, para que a gente saiba o que eu vou falar, como eu vou agir nessa situação. Isso é domínio. E esse domínio é fruto do Espírito Santo de Deus, que vai dizer em Gálatas 5:22. Porque a gente vê Tamar obstinada a conseguir o que ela já tinha determinado. Ela deve ter pensado assim, conjecturando, eu já fui enganada, eu já sou viúva por 2 vezes, ele está me enganando, mas essa bênção para a minha vida eu quero. E eu estava vendo, na Bíblia fala de 3 Tamar, a nora de Judá, a filha de Davi e a filha de Absalão. E se você for ver, a história de cada uma é diferente. Mas o Senhor está falando nessa manhã, com essa presença de determinação. Quais são as suas determinações? Porque muitas das vezes nós estamos determinados só a querer resolver os nossos problemas. Nós estamos determinados
só querer as bênçãos de Deus e não o abençoador. Nós estamos determinados, muitas das vezes, ao invés de ir para uma direção que é boa, a gente estamos determinados a irmos para uma direção negativa, uma direção de vingança, uma direção que muitas das vezes a gente sabe que não vai edificar, que não vai transformar, que não vai testemunhar da grandeza do reino. Muitas das vezes nós estamos obstinados a não querer liberar perdão. Não, esse eu não perdoo. Não, essa situação não, eu não mudo. Não, eu nasci assim, a síndrome da Gabriela. Não, irmão, nós temos oportunidade de mudança. E essa mudança, ela tem que vir de dentro para fora. Essa mudança é que vai mostrar a boa obra do Senhor em nossas vidas. Da mesma maneira que essa mulher foi determinada e planejou e deu certo, porque eu acredito que Deus abençoou o ventre daquela mulher. Porque ela conseguiu gerar, mas ela pensou direitinho o que ela iria fazer. E a única solução que ela podia fazer era se vestir como uma prostituta. Imagine o que essa mulher não precisou renunciar a ela mesma, irmãos. Porque ela teve que se vestir, porque naquela época as prostitutas, elas tinham umas vestes diferenciadas, e foi esse tipo de vestes que ela teve que botar sobre a vida dela, para que pudesse acontecer aquilo que ela tinha desejado, aquilo que ela queria. A gente não precisa ir por caminhos de maldade nem de mentira, porque Deus, eu sempre digo, Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, ele é criativo para te dar criatividade, para que você não entenda que você tem que mentir, ou que você tem que enganar alguém, ou que você tem que fazer uma falcatrua para poder conseguir o seu objetivo. A gente está vendo o que ela fez. A gente não precisa ir por esse caminho. A gente só precisa pedir ao Senhor para nos dar estratégia. Para que a gente vá, para que a gente avance, para que a gente conquiste, para que se cumpra o propósito a qual Deus tem para a nossa vida. E hoje a gente vê muitas pessoas, mesmo servindo a Deus, e agindo dessa maneira, no engano, na mentira, achando que Deus não está vendo, achando que a conta não vai chegar um dia, e a conta sempre ela chega. Sempre vai chegar. A Bíblia diz que aquilo que estivermos, semeamos, é o que nós vamos colher. E graças a Deus que nós temos esse Senhor. A gente vê uma determinação, porque ela estava sendo enganada, e graças a Deus também não tinha nem como ele mentir ali, porque todo mundo conhecia os itens dele. Todo mundo sabia. Porque naquela época era aquilo que era o selo deles, a marca deles, da família deles. Então não tinha como ele transferir aquela responsabilidade para outro. E às vezes, muitas das vezes, quando acontece isso com a gente ainda continua mentindo. A gente continua, porque hoje a gente vê quantas pessoas não têm morrido por causa de uma mentira. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente repassa. Porque quantas pessoas, quantas famílias não têm sido destruídas com mentiras, com falsos. Porque aí, muitas das vezes, dependendo da situação, ninguém vai querer saber se é verdade, ninguém vai querer escutar o outro lado. Está sempre querendo escutar um lado só. Então a gente tem que ter cuidado quanto a isso. Porque senão, muitas das vezes, a gente vai estar o quê? Matando pessoas, destruindo famílias, destruindo pessoas, servindo a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus. Não, porque se a gente louva, se a gente adora, se ele está fazendo essa obra, tem que haver uma mudança em nós, irmãos. E a gente tem que permitir com que esse Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, faça essa mudança.
para que a gente seja livre, para que a gente libere aquele que nos ofendeu, aquele que nos prejudicou, aqueles que tentaram, mas não conseguiram. Nós estamos de pé, nós estamos aqui na presença de Deus, louvando. Isso é bênção para a vida da gente. Isso é para que eu entenda que tem um Deus que cuida de nós, que cuida de você, que cuida de mim. Intentaram, abriram cova, prepararam forca, mas eles caíram. E não foi pelas minhas mãos, porque eu sirvo um Deus que Ele é justiça. E é Ele que faz justiça, irmãos. A gente não precisa sujar as nossas mãos, a gente não precisa viver no engano, a gente não precisa viver na mentira, a gente não precisa passar por cima de ninguém para chegar aonde nós desejamos. Porque se for vontade do Senhor, Ele vai nos dar criatividade, Ele vai nos dar capacidade, Ele vai preparar o caminho para que a gente vá, um caminho de leveza, um caminho onde você pode andar de cabeça erguida, um caminho onde você vai estar andando e você não vai estar preocupado com aqueles que estão te apontando, porque você sabe que o Deus que você serve sabe quem você é. Faz toda a diferença. Nós vemos aqui uma determinação. Quais tem sido a sua determinação? Quais tem sido a sua reflexão? Quais tem sido a sua mudança? Quais tem sido a sua renúncia? Porque aqui ela teve que arquitetar, ela teve que maquinar, ela teve que pensar, ela teve que agir, ela teve que ter atitude. Porque se ela não tivesse atitude, nada aconteceria. Ela se colocou em risco, porque a gente pensa assim, se ele não quisesse dar aquele selo para ela, aquele cajado para ela, aquele lenço para ela. Ele poderia falar, eu não vou te dar, porque isso é algo pessoal, isso é algo íntimo meu. E graças a Deus que ele deu, então eu creio que Deus estava no controle daquela situação. Mas isso não quer dizer que a gente vai ter que mentir para obter algo que a gente tem desejado, não. Nós temos o Espírito Santo de Deus, criativo. Eu sempre falo, a gente não precisa copiar nada de ninguém, imitar nada de ninguém. Irmãos, Deus vai nos dar criatividade. Deus vai te dar criatividade na tua vida profissional. Deus vai te dar criatividade na tua vida financeira. Deus vai te dar criatividade nos teus estudos. Porque Ele dá essa criatividade. A palavra de Deus vai dizer que o temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Eu amo essa palavra, porque eu creio que se nós tememos a esse Senhor, Deus vai te dar sabedoria para você lidar com qualquer tipo de situação. Deus vai lhe dar sabedoria para você transitar em qualquer tipo de lugares. Deus vai te dar sabedoria para que você avance, para que você conquiste, para que se cumpra o propósito a qual Deus tem para a tua vida. Porque nós tememos a esse Deus e é esse temor que traz sabedoria. Porque nós vemos, aí nós lembramos de Salomão quando ele pede sabedoria. Ele pede uma sabedoria e quando ele recebe essa sabedoria, ele vive uma situação, um impasse de duas mulheres que eram prostitutas, que estavam brigando por um filho. E ele não sabia quem estava falando a verdade. Mas ele tinha buscado em Deus sabedoria. Você imagine, no meio daquela cerimônia que estava acontecendo, duas mulheres chegam diante do rei. É o meu filho, ela roubou o meu filho, eu combinei algo com ela, eu sei que é o meu filho. Qual é a mãe que não reconhece o seu filho? Porque quando a gente tem, para quem já foi mãe, quando a gente recebe, a primeira coisa que a gente faz, irmãos, é aquele olhar de mãe e filho e você já começa. Você sabe, a gente está ali fraquinha depois do parto, a gente está ali, mas quando a gente pega, não tem como depois você não reconhecer aquilo que é seu. Mesmo fraquinha, mesmo cansada, a gente bate o olho e a gente já marca eles. Então a gente sabe, chega aquelas mulheres para Salomão resolver aquela situação. E aí qual é a sabedoria que Deus dá? Quarta criança no meio. Você imagine o espanto daquele povo. Que homem doido é esse? Como é que vai partir uma criança no meio? Porque, irmãos, a Bíblia ela é tão linda que quando a gente está lendo, a gente se envolve. A gente fica pensando, meu Deus, eu fico imaginando aquele povo tudo ali, presenciando. Mas o mais lindo também é o que ela diz, nós não vimos, mas nós cremos.
O Espírito Santo de Deus faz com que a gente acredite, porque quando a gente está lendo, a gente fica tão envolvida que a gente se imagina lá, irmãos. Parece que a gente é transportado, parece não, eu creio. É como se a gente fosse transportado em espírito para estar ali vivenciando aquela situação. E é muito linda essa palavra, por isso que essa palavra ela é viva e eficaz. Porque ela nos transporta em espírito para a gente estar ali vivenciando aquela situação, presenciando aquela situação. A sabedoria que veio dos céus para Salomão e não tinha pedido, aí veio logo uma situação que era a situação. Quem é a mãe? A verdadeira sabe que ela é mãe, mas eu não sei. Quem é a mãe dessa criança? Corta essa criança no meio. Aí a mãe verdadeira fala, não, deixa com ela. Aí o discernimento, né, irmãos? Porque qual é a mãe? A mãe que é mãe. Ela vai deixar aí, mas não vai querer que mate, não vai querer que corte no meio. Ali de imediato. Porque a outra estava falando, não vai ser meu e nem vai ser teu. Aí ali você já vai, porque tem coisas, irmãos, que a gente, o Espírito vai dando para a gente o discernimento. Aí de imediato, a que está mentindo é desmascarada e a mãe verdadeira recebe o seu filho. O temor ao Senhor é o princípio de toda sabedoria. Peça a Deus sabedoria, mas tenha temor a Ele primeiro. Porque se você é um homem ou uma mulher de temor, Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar estratégia, Ele vai direcionar, vai por aqui, não vai por ali. Ele vai falar para você, ó, aproveita essas oportunidades. Ah, não, mas estão me explorando. Ah, não, mas estão arrancando meu couro. Você não sabe se você está sendo observado. Deus tem falado isso muito ao meu coração. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente acha que a gente está fazendo, a gente está servindo, estão se aproveitando, estão tirando de nós, mas você não sabe o que Deus está preparando para você. Você não sabe que, de repente, essa pessoa que você possa até achar que está te explorando, vai ser ela que vai ser usada para te abençoar, para te promover, para te colocar numa posição de honra. Nós não sabemos. Porque da mesma maneira que às vezes elas estão sendo usadas dessa forma, mas você não sabe que Deus está se agradando do teu posicionamento. Que Deus está vendo o teu esforço, que Deus está vendo a sua dedicação, que Deus está vendo muitas das vezes o seu cansaço, muitas das vezes a sua tristeza, muitas das vezes desejando algo melhor e maior, mas aí você fala, não, eu estou aqui, eu vou fazer. Eu sou servo de Deus, eu vou fazer, eu vou obedecer. Porque uma hora, irmão, se não for ali, Deus vai nos levar para outro lugar. Porque eu tenho falado, eu lembro que uma vez o Senhor falou comigo, você vai colher em campos que você não plantou. E muitas das vezes é isso que Deus faz, irmão. Você planta num campo, vai colher no outro, mas não vai deixar de ter colheita. E isso é que é importante. Você está se preparando, plantando ali num campo, você pode não colher naquele campo, mas Deus vai te aprovar. Você já está preparado para ir para outro lugar, para você colher no outro lugar. Nunca vai deixar de colher. Então é isso que a gente precisa estar atento, aproveitar as oportunidades. Fazer aquilo que cabe a cada um de nós, fazer a tua parte, porque quando chegar o seu momento, quando chegar a sua hora, ninguém vai impedir. Por isso que ele diz, ninguém pode impedir o agir de Deus, agindo ele, quem impedirá? Quando chegar o teu momento, vai acontecer. Deus vai se manifestar. O nome dele vai ser glorificado. Nós ouvimos na sexta-feira o testemunho da Fabiana. No tempo dele, na hora dele, no momento dele. Primeiro vem frustrações, porque a gente acha que vai ser de um jeito, a gente acha que é aquela porta, a gente acha que é aquele lugar, a gente acha que é aquela pessoa que vai nos ajudar, né? Porque a gente sabe, por que fulano não pode me ajudar, por que fulano não pode me indicar? Porque é Deus que vai fazer isso. É Deus que precisa lembrar de nós. O homem, para lembrar, Deus vai ter que lembrar primeiro para fazer com que o homem se lembre. E é isso que a gente precisa entender. E muitas das vezes a gente fica com raiva, a gente fica aborrecido, a gente fica chateado, porque a gente esquece que tem um Deus nos assistindo, vendo tudo que está acontecendo na nossa vida.
sabendo da nossa vida de frente para trás e de trás para frente. Então, quando a gente começa a entender essa palavra, a gente descansa. Se não é essa pessoa, vai ser outra, de repente aquela que você nem imaginou. De repente Deus vai botar uma pessoa que você nunca viu. Porque Deus, ele pode fazer tudo isso. E ele faz quando chega no momento desse. E é isso que a gente precisa ter convicção de fé. E muitas das vezes a gente fica presa, triste, aborrecido. Não, mas por que não foi fulano? Por que fulano não indicou? Por que fulano não falou? Por que fulano não se lembrou? Porque não era tempo, não era momento, não era fulano. Deus sabe quem será. Deus já separou quem vai ser o instrumento. Deus já separou aqueles que vai ser instrumento para ser bênção na nossa vida. E quando nós entendemos isso, nós descansamos. Mas entenda que no momento de Deus, ninguém vai atrapalhar o agir dele a teu favor, a favor da tua casa, a favor dos teus filhos, porque a promessa ela vai se cumprir. E é essa certeza e essa convicção que nós precisamos ter, porque nós vemos uma mulher determinada. Foi por caminhos errados? Foi, mas eu acredito que foi esse o jeito que ela teve para... Imagine se ela chegasse de cara lavada. Ela era a nora dele. Se ela fosse, ó, você está me enganando, ela ia desrespeitar ele. Ele ia, mais uma vez, mentir e ia continuar aquela situação se prolongando na vida dela. Porque ela sabia que ele estava enganando ela. E graças a Deus que ele reconhece, graças a Deus que ele entrega aqueles itens pessoal dele para aquela menina, para que ela pudesse... Queimada, irmãos. Ela iria ser queimada, porque naquela época era dessa maneira que eles agiam. E quantas não devem ter sido queimadas naquela época? Mas era costume deles. O que se pode fazer? Costumes que não glorificam o nome do Senhor, até porque ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Mas o que mais a gente tem visto? Numa briga de trânsito, numa briga de vizinho, uma confusão de trabalho, tantas coisas nós temos vivenciado no tempo de hoje também. A impaciência do outro, né? Porque está brigando com o outro, porque discutiu no trânsito, porque brigou no trânsito, né? A gente tem visto o que tem acontecido. Mas hoje a gente entende que só Deus tem poder de tirar a vida. Mas a gente vê tantas pessoas aí se achando Deus, tirando a vida, como se não tivesse valor, né? Uma coisa tira em qualquer lugar, qualquer espaço, né? Hoje você pode estar num shopping, chega alguém ali que vai tirar. No aeroporto, chega alguém ali que vai tirar. Num restaurante, chega alguém ali que vai tirar. Numa academia, chega alguém ali que vai tirar. E a gente tem que vivenciar, porque se você estiver naquele ambiente, você vai ver alguém sendo morto na tua frente, na frente de criança, na frente de idoso, e ninguém está nem aí. Ninguém está nem preocupado. Pessoas traumatizadas, pessoas se tratando porque gera um trauma. Né? E hoje, infelizmente, essa rede social, o que as pessoas fazem? Filma, tira foto e vai mandando pro grupo. Eu falo, eu não quero esse tipo de foto na minha rede social, no meu WhatsApp, né? Que eu não tenho nem rede social. Porque aí, pra que a gente quer ver foto de morto, de gente se jogando? Irmão, pelo amor de Deus, de que a gente está se alimentando? Porque isso não vai edificar a vida da gente. Pessoas tiradas lá no chão, mas tem que ter alguém para filmar, para tirar foto, para mandar. Gente, isso é muito triste. E parece que a gente está se alimentando disso, porque a gente gosta de estar vendo esses tipos de foto. A mesma coisa, às vezes, vai no hospital, vai fazer uma visita, irmão, às vezes a pessoa está terrível. Para que tem que tirar a foto? Irmão, bota lá, irmão, ora pro fulano. Fulano está internado, fulano está precisando de oração. Para que tem que postar a foto do jeito que a pessoa... Eu acho que não precisa disso. No meu entendimento, não precisa disso. A gente pede oração, a gente dá o nome da pessoa, tá de bom tamanho. Mas hoje o que a gente vê? As pessoas filmando e botando na rede social. Aí todo mundo tem que ver. Porque tem hora que você está... com o telefone abre aquela imagem, não é o que você está procurando, mas tem uns grupos também, né, que a pessoa quer mandar,
que não vai edificar, irmãos. São vidas sendo ceifadas. Ah, mas aí são pessoas que erraram. Mas nós somos juízes agora? A gente que vai fazer justiça com as nossas mãos? Tem um Deus que é justo, irmãos. Tem a justiça terrena também, que é falha, mas ela existe. E a gente que é servo de Deus, a gente tem que ir, se a gente precisa de justiça, a gente tem que ir pela justiça, que a gente tem direitos. Até porque antigamente falava assim, não, um irmão não vai colocar o outro irmão na justiça. Irmãos, e quantas pessoas não foram lesadas? Né? Porque às vezes é aquilo que eu falo, porque tem pessoas que você não vai fazer justiça com as tuas mãos, mas você tem que botar na justiça mesmo, gente. Porque senão quem vai pagar? Porque se fosse irmão mesmo, não agia da forma que está agindo. É isso que a gente tem que ter entendimento. Porque se fosse irmão, se fosse servo, ia ter consideração. Se fez algo que se falou que ia fazer, cumpre com a tua palavra. Faça para que não vá para a justiça. Antigamente tudo se era resolvido num gabinete. Só que hoje tem coisas que é para a polícia. Só que tem coisas, às vezes, porque quantas mães não tiveram seus filhos que foram abusados dentro da igreja? Não, mas a gente vai resolver aqui, você não pode denunciar. Aí aquele que abusou vai abusar de outras. Vai abusar de outras meninas. Quantas moças traumatizadas porque foram abusadas, molestadas e não podia se falar. Né? Quantas mulheres espancadas pelos homens. Não pode denunciar, não, vou morar. Não pode separar, não. Não pode. Graças a Deus que isso tudo tem caído por terra. Aí quantas mulheres não foram assassinadas porque não podia denunciar, porque tinha que ser tratado no gabinete? Não, irmãos, tem situações que é caso de polícia sim, tem que se tratar lá, não é no gabinete. Não é você maquiando aquilo, não é você escondendo aquilo para que aquela pessoa continue com as mesmas práticas, continue agindo da mesma maneira. E nisso a gente depara com pessoas doentes, pessoas que hoje acham que a culpa foi de Deus, pessoas traumatizadas, pessoas doentes, pessoas com todo tipo de síndromes que não conseguem avançar por causa dos abusos que viveram, porque precisava estar tudo ali no gabinete, ninguém precisava ser exposto, não falava mais daquela situação. Não, o irmão já pediu perdão, então só esse perdão. Não, irmão, a gente pede perdão, mas a gente vai sofrer as consequências também. Porque não adianta a gente achar, não, porque agora eu pedi perdão e aquilo tudo vai ser jogado no esquecimento. Não, vem consequência. E quando a gente entende que houve um perdão, a gente vai passar pelas consequências, porque a gente vai entender, não, Deus me perdoou, mas eu vou ter que colher o que eu plantei. Eu não vou poder esconder, eu não vou poder fingir que não aconteceu. Então, graças a Deus que muita coisa já mudou também. Graças a Deus que Deus tem aberto o entendimento para a gente saber. Isso aqui é de gabinete, isso aqui já é caso de polícia. Agora depende daquele que vai querer denunciar e fazer os procedimentos que tem que ser feito. Porque também a gente não pode obrigar ninguém a fazer isso. A gente orienta e deixa a pessoa à vontade. Mas não tem como você saber que é um abusador e você deixar no altar. Não tem como você saber que é um abusador e você deixar ministrando ou no ministério de... Não tem que estar em lugar nenhum. Tem que estar sentado e olhe lá. E querer se tratar, e querer libertar, e querer ser curado. Porque senão vai fazer com outras pessoas. E quantas pessoas não têm feito isso? Porque não tem ninguém que trate, não tem ninguém que pare. Não, tem que continuar. Não tem que continuar, irmãos. Então, graças a Deus que hoje nós temos esse entendimento. O Senhor está falando de determinação nessa manhã. O Senhor não está mandando a gente ser determinado para aquilo que é mal, para aquilo que é mentira, para aquilo que é engano, para aquilo que vai destruir pessoas, né? Porque o ditado do mundo diz que ninguém é feliz em cima da infelicidade do outro, mas ninguém é.
Não adianta você entrar num casamento, achar que vai destruir aquele casamento e que você vai ser feliz. A conta vai chegar uma hora. Então, graças a Deus que a palavra, ela traz esse entendimento para a vida da gente. Não adianta a gente estar orando por um casamento para que seja desfeito, para que a gente case. Não adianta, eu já ouvi várias pessoas que eu falava, Deus não está nesse negócio, porque Deus não vai destruir uma família para construir outra. Não vai, irmãos. Então isso é engano, isso é mentira. Por isso que a gente tem que pedir discernimento, porque às vezes vem pessoas com foto de homem que é casado e a gente não sabe, e a gente está orando. Por isso que Deus tem que nos dar discernimento, e na hora o Espírito Santo nos dá. Porque tem pessoas achando que Deus vai destruir uma família para você casar. Deus não vai fazer isso, irmãos. Deus não vai fazer, e é muita infelicidade quem vai por esse caminho, principalmente quem está ouvindo a palavra. Essa palavra é poderosa para nos libertar, essa palavra é poderosa para nos transformar. O Senhor está falando de uma determinação que glorifique a Deus, uma determinação que edifique pessoas, uma determinação que atraia pessoas, que aproxime pessoas para o reino, para esse Senhor. Não pessoas que vão se afastar, não pessoas que nós vamos ser pedra de tropeço na vida das pessoas, para que as pessoas não alcancem e não estejam na presença desse Senhor. Aqui era uma determinação dela, que ela colocou no coração dela, ela queria fazer parte, ela fez parte dessa família patriarcal. Ela fez parte dessa família que entra na genealogia de Cristo. Mas o Senhor está falando para cada um de nós nessa manhã. Você pode sim ser determinado, determinada para coisas boas, para as coisas que edificam, para as coisas que vai fazer um movimento para que você chegue. Porque nós vamos chegar aonde Deus já determinou. Vamos nos colocar de pé. Que nessa manhã, que essa palavra, porque foi a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Eu não sei se a tua determinação está para uma direção errada ou contrária, que possa ferir os princípios da palavra, uma determinação que vá prejudicar pessoas, que vai destruir famílias, independente de quem seja a pessoa, independente de ser, que possa ser alguém que já te prejudicou, que já fez algo que te entristeceu, independe de tudo isso. O bom é quando nós entendemos a palavra e a gente compreende que essa justiça, ela tem que ser celestial. É Deus quem tem que fazer, se Ele achar que tem que fazer. Porque se Ele não achar que tem que fazer, Ele não vai fazer. Mas Ele é justo, Ele não é injusto. E Ele sempre vai nos justificar. No meu tempo, no teu não, no tempo dele. No tempo determinado dele. Eu não sei o que você queria ouvir nessa manhã, mas foi essa palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Seja determinado. Seja determinado em ter o amor próprio. Seja determinados em pensar em você também. Porque tem momentos que a gente pensa em todo mundo. Filho, marido, amigos, trabalho, e a gente vai esquecendo da gente. Pensa um pouquinho em você. Se valorize. Se cuide também. Queira coisas boas, queira vivenciar, vai passear, vai viajar, vai se divertir. Porque isso também faz parte de reino. E muitas das vezes a gente começa a se isolar, não quer se envolver com ninguém, não quer fazer mais nada. Isso não é normal, a vida ela é boa. A gente só precisa saber viver com Deus, porque ela é boa. Tem fases que são ruins, mas tem fases boas, tem momentos alegres. Ontem nós tivemos aqui um culto sobrenatural. Sobrenatural. E eu tenho certeza que toda a igreja, mesmo aqueles que não vieram, receberam, porque a unção não foi só para nós que estávamos aqui. Foi para todas que vieram e que levaram. Foi para toda essa igreja, seja homem, mulher, crianças, idoso. Deus é fiel, irmãos. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei se tem alguma situação que você está falando, está me enganando. Está me enganando. Márcia, deixa eu te falar uma coisa que agora eu lembrei de uma situação. Descansa o teu coração. Deus vai trabalhar naquela pessoa e aquela pessoa vai te devolver, amiga.
vai te devolver, tá? Porque Deus vai colocar um espírito para incomodar, tá, filha? Deus vai abençoar, vai devolver, porque quando precisou, você teve uma alegria no teu coração de ajudar. Deus é justo, filha, aquieta o teu coração. Deus vai resolver essa situação para você. Sem briga, sem confusão, sem contenda. Aguarde, tu vai testemunhar. Tá, filha? Aquieta o teu coração. Senhor, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por essa obra. Senhor, obrigado, meu Deus e meu Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas no nosso meio. E eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, mais uma vez essa obra na palma das tuas mãos. Eu quero colocar, meu Deus e meu Pai, as nossas vidas. Eu quero colocar todos aqueles que estão envolvidos, que têm chamado, que têm ministério, que são líderes. Meu Deus e meu Pai, na palma das tuas mãos. Meu Deus, eu não tenho como abençoar os teus filhos, mas eu sei quem pode. Eu sei que o Deus que eu sirvo, que eu creio, pode abençoar cada um deles, cada uma delas. Meu Deus e meu Pai, o Senhor sabe quais tem sido a minha oração para cada um deles. E eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus, que todos nós possamos vivenciar o sobrenatural do Senhor nesse lugar, glorificando o teu santo nome. Eu creio que o Senhor é poderoso e fiel para cumprir infinitamente mais. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque o Senhor nos trouxe. Obrigado por aqueles que não conseguiram chegar. Manda uma palavra, visita, abençoe. Pai querido, Pai amado, eu não sei são as necessidades. Eu sei que o Deus da provisão, eu sei que o Deus do escape, eu sei que o Deus que cura, que sara, que liberta, que transforma, se encontra no nosso meio. E eu quero liberar para os teus filhos, meu Deus e meu Pai, uma bênção nessa manhã, naquilo que teus filhos necessitam, naquilo que teus filhos precisam. Eu quero te pedir, meu Deus e meu Pai, que no nome de Jesus, abre porta para tuas filhas, abre porta para os teus filhos. O Senhor já liberou, o Senhor já falou que vai abrir, e eu creio que no tempo determinado do Senhor a porta se abrirá e será melhor e maior do que aquilo que elas têm te pedido. Toma essa manhã, toma as nossas vidas, já nos prepara para o culto da noite, prepara o nosso coração. Nós somos gratos a Ti, meu Deus e meu Pai, gratos a Ti. Obrigado pelos teus feitos, Pai. Obrigado por cada ovelha que faz parte desse rebanho, que ninguém fique de fora, mas que todos estejam enxertados, alicerçados, meu Deus e meu Pai, na rocha que é o Senhor, que possamos avançar, conquistar para a glória do Teu santo nome. Pai querido, Pai amado, abençoe essa obra, que possa se cumprir tudo aquilo que o Senhor tem liberado para esse lugar, para as nossas vidas, no coletivo e no individual. Pai, eu te peço, visita aquele que está cansado, visita aquele que está desanimado, visita aquele que está sendo sugestionado nessa manhã. Orebalassuri cantarabalabandarachori cantarébia. A tua palavra diz que os sinais seguirão os que crerem. Meu Deus e meu Pai, dá sinais para os teus filhos, que o Senhor não perdeu o controle. Visita, meu Deus e meu Pai, causa trabalhística, visita causas na justiça nessa manhã. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado por esse primeiro dia da semana. Tira o cansaço, meu Deus e meu Pai. A tua palavra diz que a carne, ela é fraca, mas o Espírito está pronto, está fortalecido. O Espírito está alimentado da tua palavra, da tua presença, do relacionamento, da intimidade que temos contigo. Senhor, vá à nossa frente, vai abrindo caminhos para que possamos passar, engrandecendo o teu santo nome, te louvando, te adorando, reconhecendo a beleza da tua santidade. Pai querido, Pai amado, abençoe e nos dê vitória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia.